E o Senhor sempre tem usado os irmãos. Eu quero glorificar a Deus por toda a equipe. São muito talentosos, está tudo muito bonito. Obrigada. Pausa dramática, gente. Obrigada, Bibi. E hoje, irmãos, eu quero seguir o tema, né? O meu nome é Carla, para quem não me conhece. Sou casada com Aldo, pastora aqui na igreja, desde a fundação dos séculos. E estou muito feliz de estar aqui para compartilhar a palavra. E, sem mais delongas, eu quero hoje falar sobre o tema, o chamado de Jesus para ir mais fundo. E foi o tema que nós recebemos para o retiro aqui da igreja, né? Para o congresso. Está em Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Não precisa abrir a sua Bíblia, acompanhe aqui, por favor, porque a gente vai ler na tradução da Bíblia de Jerusalém, tá? Que é a Bíblia católica. Diz assim, Lucas 5, do 1 ao 11. Certa vez em que a multidão... Obrigada, Valéria. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Na tradução NAA diz: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Na tradução da NAA diz: mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Amém, irmãos? Ontem o pastor Fernando já trouxe essa palavra, já leu esse texto aqui, que é o tema, né, do nosso congresso. O chamado de Jesus para ir mais fundo. E o que isso significa, irmãos, para nós? Muitas vezes, no passado, eu lia esse texto e eu imaginava que aqui, nessa cena, nesse cenário, foi a primeira vez que Jesus viu Pedro e chamou Pedro, já de cara, para segui-lo. Mas não é isso. Quando a gente começa a entender, né, a dinâmica dos 4 evangelhos, a gente percebe, inclusive os estudiosos falam sobre isso, que nesse momento aqui não foi a primeira vez que Jesus estava encontrando com Pedro. Tem hora que eu vou falar Simão, tem hora que eu vou falar Pedro, porque aqui a Bíblia fala de Simão, porque foi o momento antes de Jesus trocar o nome dele para Pedro. Tá ok, gente? Pode ser que eu fale Simão, pode ser que eu fale Pedro, é a mesma pessoa. Aqui Jesus ainda não havia trocado o nome dele. Então, quando Jesus chama Simão para segui-lo, não era a primeira vez que Jesus estava vendo Simão, porque o Evangelho de João, no capítulo 1, conta que André, que era irmão de Simão, já tinha encontrado, era discípulo de João Batista, já tinha encontrado com Jesus e chamou Pedro para conhecer Jesus. Então, os estudiosos dizem que aqui, nesse momento, já havia pelo menos 1 ano que Pedro estava, vamos dizer assim, paquerando
sabe? Seguindo de longe, já conhecia Jesus. E nesse momento aqui é um momento de virada na vida de Pedro, porque Pedro já tinha ouvido falar, Pedro já tinha visto milagres, Pedro já tinha ouvido Jesus pregar, mas aqui é quando, de fato, Jesus chama Pedro como seu discípulo para segui-lo de uma maneira profunda. E eu creio, irmãos, que é esse chamado que o Espírito de Deus está fazendo na igreja hoje, principalmente para os adolescentes, os pré-adolescentes, os jovens e para todos nós. É um momento em que Jesus deixa de ser o Jesus de Pedro e Pedro se torna o Pedro de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É um momento em que ele decide se entregar, em que ele decide ir mais fundo. Então, todo o cenário da pesca está falando de algo que está acontecendo no interior do apóstolo Pedro. Amém, gente? De Simão. Está falando de toda aquela instabilidade que Deus queria curar na vida dele. E eu creio que é disso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Então, a primeira coisa é que o barco de pesca, ele tem um significado, de um modo geral na Bíblia, sobre evangelismo e também sobre discipulado. Fala da própria vida da pessoa. Amém? O mar, quando a Bíblia trata de mar, a Bíblia geralmente fala de pessoas, de povo, de nações do mundo, de multidões. Geralmente fala muitas vezes de coisas que são confusas. Ou, no caso aqui dos discípulos, uma coisa que era muito comum, cada vez que eles iam ter uma mudança de estação, uma mudança de fé, eles passavam por alguma coisa no mar. Eles atravessavam o mar, ou o mar estava sendo revolto, ou eles estavam passando por uma tempestade no meio da noite. Cada vez que ia ter uma mudança na vida dos discípulos, havia uma mudança no mar. Quem está entendendo? Então, o mar, na Bíblia, no Novo Testamento, tem a ver com o quê? Com você se mover através da fé. Amém, irmãos? Através da fé, tem a ver com isso. A rede, ela fala de você ganhar alma e de um plano superior de Deus. Redes são os nossos relacionamentos. É a nossa própria estrutura interna, a própria estrutura que nós temos. Então, aqui, a Bíblia em Mateus capítulo 13 fala que o reino de Deus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe toda espécie de peixes. Não são só peixes bons, recolhe todos os tipos de peixes. Jesus fala que no fim das eras, os anjos vão separar os peixes bons dos peixes ruins. Então, a própria Bíblia trata desse tema da pescaria e fala que, assim como um pescador lança a rede no mar, assim é o reino de Deus. E Jesus faz essa analogia espiritual entre a pesca e a busca de gente para o reino de Deus. Quem está entendendo? Então, a pesca é você buscar gente para o reino de Deus. E aqui a gente vai ver a pescaria que Deus fez. E eu creio que hoje é um dia de Deus pescar, gente. Hoje é um dia que o Espírito de Deus quer pescar no nosso meio. Espírito de Deus, eu creio que os anjos estão aqui com as redes do amor de Deus para estender sobre nós. Amém? Então, versículo 1 desse mesmo texto diz que a multidão se comprimia na praia ao redor de Jesus para ouvir Jesus falar. Então, gente, a multidão comprime, a multidão pressiona, a multidão quer ouvir a palavra, a multidão quer milagre, quer cura, quer pão, quer restauração. A voz da multidão apresenta uma demanda, a voz da multidão cobra. A multidão tem uma voz que cobra resultado, que cobra que as coisas sejam feitas. Vocês vejam que boa parte dos nossos anúncios tem a ver com a voz da multidão. Gente, estão reclamando aí do som? A mesa está no concerto. Gente, se o ar-condicionado está ruim, todo mundo começa a reclamar. Estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? A voz da multidão a multidão tem uma voz que pressiona. Só que, uma coisa linda, Jesus não se deixa pressionar pela multidão. Se você quer que Deus ouça você, não vai ser na voz da multidão. Você vai ter que aprender como tocar em Jesus fora da multidão. Ele ouve a voz da multidão, ele libera o seu ensino, mas ele sai do meio da multidão, entra no barco de Pedro, toma uma distância da praia e ele ensina
dentro do barco de Pedro, a partir do barco de Pedro, e a voz dele é ouvida na praia, e ele não é tão influenciado pelo tumulto da multidão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Então, Deus ama as multidões, mas Ele quer nos tirar da multidão para um relacionamento pessoal. Se você senta lá na última cadeira e fala, eu vou ficar no meio da multidão, saiba que o propósito de Deus é tirar você do meio da multidão. Ele quer te pescar, Ele quer te fisgar do meio da multidão. Quer que você escute a voz dele. Então, o versículo 2 diz assim, é lindo esse versículo, porque fala que ele viu 2 pequenos barcos. Jesus viu Pedro. Mas ele não viu Pedro no momento que estava tudo bem, não, gente. Ele viu Pedro no seu pior momento. Pedro era pescador. Ele pescou uma noite inteira e não pegou nada. Além dele não ter pego nada, dele não ter tido recompensa do seu trabalho, ele está ali na praia lavando as redes. Mas não é lavando de uma pescaria bem-sucedida, é lavando a rede, tirando o lixo, tirando peixe, coisa podre. Se fosse aqui, né? Eu moro na Ilha do Governador, às vezes a gente vai andar na praia, tá cheio de pneu, gente, tem de tudo, tem sofá, bota. Gente, tem de tudo. Você fala assim, gente, se a pessoa vai pescar aqui, ela pesca lixo. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz que ele não pegou nada, ele não pegou peixe, mas lixo eu tenho certeza que ele pegou. Você pensa que Jesus viu Pedro no pior momento da vida dele? No pior momento. No momento da maior frustração. No auge da frustração e do cansaço, ele estava lavando as redes após o seu maior fracasso. Lavar e consertar as redes após uma pesca mal sucedida não é fácil, irmãos. Isso fala que Pedro não havia desistido de ser um pescador. Gente, em Mateus capítulo 4, onde também é falado sobre esse texto, a Bíblia diz que Jesus chama Pedro. E ele estava lançando as redes porque ele era pescador. Fala da natureza vocacional dele. A vocação dele era pescar. Então, quando a Bíblia diz que ele lançou a rede porque ele era pescador, nesse momento, ele não desistiu de ser um pescador, mesmo tendo fracassado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Talvez você esteja aqui nessa manhã e dentro da vocação para o qual você foi chamado, as coisas estejam difíceis, você está trabalhando de uma maneira exaustiva e você não está vendo o resultado, você não está conseguindo pegar nada e você ainda está tendo que lavar a rede, que consertar a rede, que tirar lixo, sem ter recompensa, sem estar vendo o fruto do seu trabalho. E nesse momento Jesus viu Pedro e ele está te vendo também. Ele está te vendo no momento da sua maior frustração, no momento da sua maior dor. Ele nos vê nas nossas pausas forçadas, naqueles momentos onde a gente não quer parar, mas a gente tem que parar para cuidar de coisa que a gente não quer cuidar, para tratar de uma doença, para tratar de um luto, para tratar de uma dívida, para lidar com uma situação difícil, com um relacionamento conturbado, onde alguma coisa aconteceu que você não estava esperando. E a Bíblia diz que ele viu os 2 pequenos barcos. Ele te vê na sua pequena vida. E você pensa que é tão insignificante, que não tem sentido. Ele está te vendo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você recebe essa palavra, meu irmão? O Senhor está te vendo na praia, lavando rede, e você está dizendo, Senhor, não tem nada aqui, eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo fruto, mas eu estou lavando a rede e eu não vou deixar de ser pescador. Ele está te vendo. E Jesus, gente, ele olha para Simão, e eu fico imaginando o coração de Simão, devia estar angustiado, apertado. Aí Jesus olha para ele e fala, deixa eu usar teu barco, gente. Deixa eu subir, eu vou entrar no teu barco. Jesus entra no barco dele, toma uma distância da praia. Do barco de Simão, Jesus usa o barco de Simão para abençoar a multidão. Quantas vezes, irmãos, a nossa vida está de cabeça para baixo. A gente está vivendo um tempo de fracasso, de sequidão, onde parece que nada flui, onde parece que nada dá certo. E Deus está usando a tua vida para abençoar todo mundo.
E Deus está usando você para abençoar a multidão. Você fala, Senhor, o Senhor está me usando para todo mundo, mas e eu? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O Senhor entrou no meu barco, mandou uma distância, está aqui, ó, é o meu barco, mas parece que o Senhor não está me vendo. Jesus usa o barco de Simão. A primeira coisa para Jesus usar o barco de Simão é que Jesus teve que entrar no barco dele. Amém? Se você deseja ser usado por Deus, você precisa deixar Jesus entrar no seu barco. Você tem que abrir o seu coração para ele entrar na sua vida, para ele entrar no seu barco. E se você quiser que Deus te use, a Bíblia diz que ele tomou uma pequena distância da terra, da praia. Eu escolhi essa versão porque ela fala sobre isso, né? Ele viu Pedro no seu pior momento. E, gente, quando a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro estava, nesse texto aqui, fala que ele estava lavando as redes. Mas quando a gente lê essa passagem aqui no livro de Mateus, fala que Pedro estava lançando e Tiago e João estavam consertando as redes. Então, eles estavam naquele movimento de ter que consertar a rede quando nada deu certo. Porque, gente, veja bem, quando você faz uma festa, imagina você fez uma festa, você teve uma trabalheira, você se preparou, você gastou dinheiro, você gastou tempo, você se empenhou e dá tudo certo. Termina o dia, como é que você está? Feliz. Você está cansado, sem dinheiro, exausto, mas você pensa assim, valeu a pena. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é assim? Terminar aqui o culto, o pessoal da Rede Alerta você vai ver ele fora com a língua para fora, gente, porque trabalharam muito. Mas com aquela sensação o quê? Teve uma recompensa, valeu a pena. Mas e quando você trabalha a noite toda e não pega nada e ainda tem que lavar a rede, consertar a rede de coisa que não teve proveito? Qual é a sensação que dá, irmãos? Frustração, raiva, incredulidade. É ou não é, gente? O natural é isso. E aí, Jesus ainda chega lá com a cara de pau de pedir para usar o barco de Pedro. Você já sentiu? Parece que tem hora que Deus tem senso de humor. Você fala, Senhor, eu estou no pior momento do meu casamento. Aí aparece aquele casal na maior briga e você tem que aconselhar e Deus te usa. O casal é restaurado e seu casamento está lá em frangalhos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está desempregado, não tem R$1 na conta, aí ora pelo seu amigo, no dia seguinte ele arruma um emprego e você continua sem dinheiro. Foi isso que aconteceu com Pedro, gente. Jesus entra no barco dele e ele foi falar com a multidão. Por quê? Na hora de usar o barco de Pedro para ensinar a multidão, só um pouquinho afastado da terra já era o suficiente. Para Deus te usar para a multidão, um pouquinho longe das coisas da terra, um pouquinho de conhecimento de Deus, um pouquinho de fé, um pouquinho de conhecimento da palavra, só um pouquinho já dá. Deus já pode entrar no teu barco e te usar. Você já pode chamar alguém, você já pode orar por alguém, Deus já pode usar a tua vida para alguém. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Para Deus nos usar até em águas rasas, Ele nos usa. Ele usa, gente, até o descrente, Ele usa quem Ele quer. Ele usou uma mula. Não vai usar uma pessoa em água rasa? Usa. Ele usa quem Ele quiser. Então, até em água rasa Ele vai te usar. Mas, na hora de tratar com você, na hora de ter um rompimento da tua vocação, um rompimento do que você carrega, você precisa ir mais fundo. É o que a Bíblia fala sobre o rio de Ezequiel, porque o relacionamento com Deus é um processo. No rio de Ezequiel, Deus colocou ele no rio e mandou ele caminhar. Quem colocou ele no rio foi Deus, mas na hora de caminhar, ele teve que caminhar com os pés dele. Como o pastor Fernando falou ontem, 500 metros é muita coisa, mas é um processo. Primeiro água nos tornozelos,
Depois você vai, águas nos joelhos, água na cintura, até você não poder mais controlar. É um processo. Então, para Deus te usar para alguém, entrar no teu barco e usar você, em águas rasas dá. Para você tocar aqui, para você cantar, para você dar uma palavra de Deus para alguém, em águas rasas dá. Mas na hora de um rompimento sobrenatural, você precisa de águas mais profundas. E ele teve que se afastar da praia. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Ele teve que se afastar da praia. Essa tradução diz, ele teve que se afastar da areia. Porque você já viu? Quando você está perto da praia, o que acontece? Você está a uma certa distância da areia, você está ali no mar, mas você ainda está ouvindo o que está acontecendo na praia. Você ainda está vendo as pessoas. Tiver um cachorro lá correndo, você está vendo uma criança gritando. Tudo, a música tocando, as pessoas comendo, se divertindo, você está vendo tudo. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, para eu tratar com você, você vai ter que se afastar dessas influências que não te deixam olhar para mim. Então, versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, com quem Jesus estava falando, gente? Com quem? Com a multidão. Quando Jesus acabou de falar com a multidão, ele se vira para Pedro e diz para Pedro: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então, irmãos, enquanto Deus estava falando com a multidão, enquanto Jesus falava com a multidão, Pedro estava ouvindo. Sim ou não? Sim, Jesus estava falando alto no barco de Pedro. Então, quando Jesus fala com a multidão, os discípulos ouvem. Mas na hora que Jesus falou com seus discípulos, quando ele fala com Pedro, a multidão não ouviu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, existem duas categorias de pessoas: a multidão, que ouve apenas uma parte do ensino, e os discípulos que vão escolher ir para um lugar mais fundo para ouvir o que a multidão não está ouvindo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, tudo o que ele falou com a multidão, Pedro ouviu, mas tudo o que ele falou com Pedro, a multidão não ouviu. Você precisa sair da multidão e escolher um caminho de discipulado, um caminho mais profundo, onde você vai ouvir coisas que não estão acessíveis para a multidão. Aleluia. Para tratar com a multidão, dá para ser no raso, mas para tratar com Pedro, olha o que diz o versículo 4. Quando ele acabou de falar, ele fala: leva o barco para um lugar mais profundo. Quando ele acabou de falar com as multidões, o discípulo ouve o ensino da multidão, mas a multidão não ouve o ensino do discípulo. Porque primeiro, Jesus tem que entrar no barco. E Jesus tem que conduzir Pedro às águas mais profundas. Ele teve que decidir se afastar da praia, das vozes, das influências, da pressão, da ansiedade desse mundo, da procura por riqueza, do materialismo, da incredulidade. Ele teve que se decidir. Um lugar mais fundo, fala onde mais fé é requerida, fora da segurança da praia. Irmãos, nós não temos como experimentar mais de Deus e querer ter uma vida segura. Isso não existe. Se você quer mais de Deus, você vai ter que aprender a correr risco, porque é pela fé. É através da fé. Quando Jesus chama Pedro, ele está falando: sai da segurança da praia. Não vai dar pé para você. Você vai para um lugar desconhecido. Você vai para um lugar mais fundo. É mais escuro. Você não está vendo do que vem. Você vai ter que confiar em mim, Pedro. Um lugar mais fundo, onde mais fé é requerida, fora da segurança da praia, longe das influências e vozes humanas, um lugar desconhecido, onde não temos controle e estamos mais sujeitos à força das ondas e dos ventos. Quando você se afasta da praia, você não está vendo a terra. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui?
Nós estamos uma igreja materialista, mundana, carnal, olhando só para a terra, só para a praia, só para as coisas desse mundo. E o Senhor está dizendo, vem para um lugar mais fundo, onde você vai estar sujeito às minhas águas profundas. Todas as vezes que os discípulos iam mudar de nível espiritual, eles enfrentavam o mar bravio, o mar revolto, o desconhecido, a luta da noite, o vento assolando, trazendo ondas, assolando o barco, o perigo de morte, derrubando tudo. Se isso está acontecendo na tua vida, muito provavelmente o Senhor está propondo uma mudança para você. Um lugar onde ficamos mergulhados, submersos em Deus. Não se trata mais do quanto eu tenho de Deus, mas o quanto Deus tem de mim. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando Ezequiel entra no rio, ele estava, eu quero mais de Deus, e ele ia, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. E o rio, ele ia avançando no rio. Eu quero mais um pouquinho, mas ele ainda estava controlando. Eu quero mais um pouquinho, mas ele ainda estava controlando. Mais um pouco, Senhor, na cintura. Mas quando ele vai para as águas profundas, ele teve que se soltar na correnteza e se deixar levar pela onda. Pela correnteza. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, a palavra dessa pescaria, quando Jesus chama ele para um lugar mais fundo, ele está nos chamando para mergulhar, para ficar submersos nele. Não se trata mais do quanto eu tenho de Deus. Não era mais o Jesus de Pedro. Agora, Deus estava propondo para ele uma mudança. Eu vou deixar de ser o seu Jesus para você ser o meu Pedro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Não é o quanto eu tenho de Deus, mas o quanto Deus tem de mim. O quanto eu estou me entregando. Então, as ondas são formadas principalmente pela força dos ventos. Sabia disso? Em alto mar não podemos resistir à maré. Você não tem como resistir, ficar lutando contra a força da onda, porque o volume de água é muito grande. Quando você está em alto mar, você não tem como resistir, mas você só pode nadar de acordo com o que a maré te leva. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E é isso que Deus está propondo na nossa vida, irmãos. Onde nós possamos ir a um nível de confiança a Deus, no Espírito, onde nós somos levados pelo Espírito Santo, a confiar nele, deixar ele nos conduzir. Mas eu não sei o que vai acontecer. O Senhor está dizendo para você, você é capaz de confiar em mim e sair de perto da praia? Deixar eu te conduzir? Deixar eu te levar? O Senhor está nos chamando. As ondas são formadas pelo vento, então a gente não tem como resistir. A gente tem que se render ao vento. E sabe o que é o vento na Bíblia, irmãos? O Espírito Santo. Na Bíblia, o vento é o Espírito Santo. Quando o vento de Deus sopra, a gente precisa se deixar levar pelo vento de Deus. O Senhor está nos chamando para o conhecermos como nunca antes. O Espírito de Deus nos chama para conhecer as profundezas de Deus. E aqui eu separei 3 aspectos da profundeza de Deus. O primeiro aspecto da profundeza de Deus é sobre andar no Espírito e ter a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2, do 9 ao 16, eu não vou ficar explicando, eu vou só ler esse texto. 1 Coríntios 2, do 9 ao 16, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quem sonda as profundezas de Deus? O Espírito de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos
o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós recebemos o Espírito Santo para conhecer tudo aquilo que Deus já nos deu. A fé não é para entender, a fé é para conhecer o Senhor. Eu gosto muito do exemplo que o pastor Paulo Júnior dá aqui. Ele fala, eu sou casada há tantos anos, até hoje eu não entendo a minha esposa, mas eu conheço ela. E é essa fé que o Senhor está procurando na sua igreja. Uma igreja que não vai entender tudo que Deus faz, tudo que Deus permite, cada nuance da soberania de Deus, nós não vamos entender. Mas nós precisamos conhecer o caráter amoroso de Deus a ponto de confiar completamente nele e se entregar completamente. E o apóstolo Paulo fala no versículo 3, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Onde as coisas de Deus são discernidas? Na profundidade do Espírito de Deus. Então, porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois, olha o 16, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o primeiro aspecto da profundeza de Deus é andar no Espírito e receber a mente de Cristo, os pensamentos de Deus. Amém? O segundo aspecto da profundeza de Deus está em Efésios 3, 16 a 19. E esse é o meu preferido, irmãos. Nem sei se eu podia ter um preferido, mas é o meu preferido. Ainda sobre profundidade do amor de Deus, o segundo aspecto da profundeza é experimentar a profundidade do amor de Deus. Efésios 3, 16 a 19 diz assim, peço que, o apóstolo Paulo falando aos Efésios, peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Quando é que Cristo vai habitar? À medida que a gente confiar nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E esse compreender aqui que o apóstolo Paulo está dizendo é tornar próprio, não é compreender de entender racionalmente, não. O apóstolo Paulo está dizendo, eu quero que vocês compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E esse compreender é tornar próprio, se apoderar, tomar posse, obter e incorporar como seu. Ele está dizendo, eu quero que vocês experimentem o amor de Deus a ponto desse amor se tornar a principal convicção da sua vida. E pode acontecer o que for, você não vai duvidar do amor de Deus. Que vocês experimentem esse amor, aleluia. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Então, quando Jesus chama Pedro para ir mais fundo, ele estava dizendo, eu quero que você conheça o meu amor, Pedro. Eu quero que você experimente e torne como seu o meu amor. O terceiro aspecto da profundeza de Deus é o que está em Romanos 11, 33, que diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Aqui é a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Irmãos, mesmo que a gente vá fundo, nós nunca seremos capazes de compreender tudo, de esgotar a magnificência de Deus, o poder, o amor. Nós não conseguiremos nunca esgotar isso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então o apóstolo Paulo está dizendo que
Existe uma profundidade da onisciência de Deus. Antes ele está falando sobre judeus e gentios, e ele termina falando, eu nunca vou entender completamente. Ele tentou explicar, mas ele termina falando, impossível entender tudo. E o apóstolo Pedro, o Simão, experimentou esses 3 aspectos da profundidade de Deus. Ele experimentou andar no Espírito, ele experimentou ter os seus pensamentos transformados, ele experimentou o amor de Deus por ele de maneira sobrenatural ali, e ele experimentou a onisciência de Deus ali. Porque, gente, tudo aquilo que aconteceu estava apontando para o futuro de Pedro, para o que aconteceria depois com ele. Então, no versículo 4 diz assim, lançai vossas redes para a pesca. É no lugar mais profundo, onde situações impossíveis se rompem na nossa vida. Para tratar com a multidão poderia ser no raso, mas para destravar o destino profético de Pedro, tinha que ser na profundidade do amor e do propósito eterno de Deus para ele. Escute isso. A pesca maravilhosa não era apenas uma bênção material financeira. Era uma abundante e completa pesca sobrenatural, oriunda da graça de Deus para um homem chamado para ser um pescador. Jesus não estava falando de peixe, Jesus não estava falando de dinheiro, Jesus não estava falando de milagre, Jesus não estava falando de coisas materiais, irmãos. Muita gente prega nesse texto falando, Deus vai te dar muito recurso. Amém, Ele vai dar, mas era muito mais profundo do que isso. Jesus estava falando sobre pescar a vida de Pedro para o propósito dele. Jesus estava falando da pescaria que ele queria fazer com Pedro, e nessa manhã o Senhor está querendo pescar Pedros aqui nessa manhã. O Senhor quer pegar os seus Pedros aqui. O Senhor quer lançar a rede, quer restaurar, quer que haja um rompimento na tua vida. Ele está te convidando para ir mais fundo. Eles lançavam a rede ao mar. Em Mateus 4 diz, porque eram pescadores. Irmãos, entendam isso. Quando Mateus 4 diz que eles eram pescadores, o que a Bíblia está dizendo, o que Mateus está dizendo, a vocação de Pedro, mesmo antes dele ser chamado por Jesus, ele era pescador, fala da sua própria natureza, do seu próprio chamado interior, do que Deus havia depositado nele desde a eternidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe quando você vê uma menina de 11, 12 anos brincando de boneca, faz a papinha, bota na boca, e bota a mamadeirinha, e faz não sei o que. Você fala, gente, é uma mãe. Mas tem 10 anos, mas você vê que há uma natureza de maternar dentro dela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele era um pescador. Então a pesca maravilhosa, para que Pedro experimentasse aquela pesca sobrenatural, milagrosa, graciosa, ele tinha que novamente lançar as redes. E a pesca maravilhosa fala de um romper no interior de Pedro, para cumprir cabalmente, definitivamente o propósito eterno para o qual ele fora criado. Irmãos, ele era pescador. Vou tentar explicar o que eu quero dizer aqui. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Ele era um pescador na natureza vocacional, eterna que Deus colocou dentro dele. Amém? Mas ele ainda não conseguia manifestar isso da maneira como Deus queria. Isso ainda estava dentro dele, guardado, escondido. O que Jesus precisou fazer para que todo o potencial, toda a virtude que Deus tinha chamado ele para ser, para expressar, viesse para fora? Pedro, vamos para um lugar mais fundo. E aquela pesca maravilhosa não era sobre Deus dar dinheiro para um pescador, gente. Era no plano, no propósito eterno de Deus, um pai dizendo para o seu filho, eu te chamei para cuidar de gente, eu te chamei para pescar, e eu estou trabalhando no teu interior, para que tudo aquilo que eu planejei você para ser, desde a eternidade, venha para fora. É sobre isso a pesca maravilhosa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pedros! Não é sobre milagre. Embora o milagre faça parte do processo, irmãos, eu não quero desprezar o milagre. Como é importante o milagre.
Embora o milagre faça parte, embora o sobrenatural faça parte, esse texto fala sobre Deus resgatando o nosso propósito eterno. No meio das nossas dores, das nossas lutas. Aleluia. A pesca maravilhosa fala desse romper no interior de Pedro para cumprir integralmente o propósito eterno para o qual ele fora criado, de ser um pescador de gente. Para que Pedro experimentasse aquela pesca sobrenatural, milagrosa, graciosa, ele tinha que lançar as redes de novo, após inúmeras tentativas fracassadas. Quem já fracassou aqui? Quem já fracassou aqui, gente? Eu já fracassei muitas vezes. É para os fracassados. É para os fracassados que o Senhor está falando. Para aqueles que já tentaram, mas se estão aqui hoje, é porque estão na praia lavando a rede. Talvez você esteja com a tua mão, fedendo, a peixe podre. Talvez você esteja com a mão machucada de consertar a rede, cansado, frustrado. A rede, ela é o evangelho do reino. As redes são nossos relacionamentos, nossas estruturas mais internas, nossas estruturas mais íntimas. Pedro precisava voltar ao mesmo cenário do passado fracassado, mas agora era o mesmo lugar, era o mesmo cenário, era o mesmo dia. Qual era a diferença? Agora ele tinha uma palavra para lançar a rede. Tentativas novas onde teremos que lidar com frustração, cansaço, vergonha, medo, incredulidade. Diante dessa ordem de Jesus, Pedro tinha uma escolha. Soltar as redes, quando ele fala lança as redes, era soltar as redes no mar. Soltar as redes no mar fala de um exercício de confiança no que só Deus poderia fazer. É o momento em que a gente precisa vencer as dúvidas, a racionalidade e o mal. Por quê, gente? Humanamente falando, racionalmente falando, isso tinha algum sentido, alguma lógica? Fala para mim. Nenhuma. Talvez se a gente estivesse lá ia falar, Jesus, é burrice, eu estou cansado aqui, pesquei a noite toda, agora o Senhor me manda jogar a rede no mesmo lugar que eu já trabalhei tanto e não peguei nada. É isso daí mesmo. Jesus está mandando a gente jogar a rede de novo. Naqueles lugares onde a gente fracassou, onde não deu certo, onde os relacionamentos se romperam, onde os relacionamentos fracassaram, onde deu errado, onde você quis desistir. Então, soltar a rede no mar era um exercício de confiança. E aí vai para o versículo 5, que é lindo, gente. Pedro responde, Pedro sendo Pedro. Pedro responde assim, mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. E Jesus não repreende Pedro por ter falado isso. A pesca, gente, ela é a recompensa do trabalho árduo. A pesca é a recompensa de todo o seu esforço. E Pedro estava lidando com as suas questões internas. Como? Ele expressou para Jesus a sua dor e a sua frustração. Gente, pensa numa coisa. A multidão chegou na praia ali para ouvir Jesus falar. Todo mundo tinha dormido a noite toda, descansado, todo mundo tinha tomado café, todo mundo estava bem. Foi ouvir Jesus lá, livre, leve e faceiro, enquanto Pedro trabalhou a noite inteira, sem pegar nada. Estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A multidão não tem compromisso de aliança. A multidão vai para casa e dorme quando está com sono. Dorme, come, volta. E Pedro estava ali trabalhando, ele trabalhou, e essa palavra aqui no original fala de ficar cansado, exausto, fatigado. Enquanto todos descansavam, ele era alguém indesistível. Ele tentou a noite toda. Gente, na noite na Bíblia fala de tempos difíceis, de trevas espirituais, de lutas espirituais. Mas não foi só que ele viveu a luta espiritual. A Bíblia diz que ele viveu a luta espiritual,
a noite toda. Ou seja, até aquilo se esgotar até o final. Além dele passar um momento de trevas intensas, ele foi até o fim. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Sabe aqueles momentos que a gente passa e fala, gente, nunca mais essa tribulação vai acabar? Ele foi até o fim, a noite toda. E ele diz assim, ele usou toda a sua sabedoria humana, toda a técnica que ele conhecia, porque pescar de noite é técnica de quem é pescador. Porque à noite o peixe sobe da profundidade e vai para a superfície. Então era uma técnica você pescar à noite. Então ele usou toda a técnica, toda a sabedoria, ele enfrentou condições tenebrosas, condições malignas e foi resiliente, ele não desistiu. Ele poderia ter falado, vou largar essa rede aí, eu já estou cansado e vou embora. Mas não, ele estava na praia, lavando a rede. Isso significa que ele estava dizendo, amanhã eu estou aqui de novo. Amanhã eu tento novamente. Amanhã eu vou pescar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Onde estão os pescadores que Deus está procurando nesse lugar, irmãos? Mesmo sem ter pego nada, ou seja, ele não teve recompensa do seu trabalho. Ele foi lavar e consertar as redes. Foi perseverante. Ele não deixou seu ofício, mesmo após a longa noite de fracasso. Pessoas que não deixam suas redes de relacionamento, suas redes de aliança, mesmo sem recompensa. Só lavar redes e consertar relacionamentos. Às vezes é só isso que tem. Às vezes não tem nada, você não está recebendo nada, você não está ganhando nada, você só está consertando o relacionamento, só está vivendo de aliança, só está tendo trabalho. Era isso que estava acontecendo com Pedro. Mas uma coisa linda, irmãos, é que Jesus deu espaço para ele falar da dor dele. Ele falou livremente. Senhor, mestre, pesquei a noite inteira e não peguei nada. Você está frustrado? Você está cansado? Sua mão está ferida da rede? Fala para Jesus. Ele deixa você falar. Ele ouve a tua dor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele falou. Só que depois que ele falou, ele fala assim, ó, no versículo 5. Mas, Senhor, pesquei a noite toda, não peguei nada. Mas, aqui é o ponto de virada na vida de Pedro. Apesar do conflito interno e das circunstâncias, não podemos ficar paralisados na dor. Porque tem gente que para aqui, que fica o tempo inteiro reclamando do que não teve. Fica paralisado na frustração do que não recebeu. Pedro expressou a frustração, mas ele não parou ali. Ele falou, mas ele ouviu uma voz. Ele ouviu o que Jesus estava falando para ele. E o que Jesus falou para ele? Está lá no versículo 4. Lançai vossas redes para a pesca. Foi isso que Jesus falou para ele. Contra toda situação, contra todo o passado, contra tudo que ele já tinha vivido, lança a rede de novo, Pedro. Então ele expressou a dor, mas ele não ficou paralisado naquela dor, ele tomou uma decisão. Mas Pedro resolve crer. Aqui é o ponto de virada. Sob esta palavra, precisamos nos mover pela palavra de Deus, não por experiências passadas, não por circunstâncias passadas, não por fracassos e muito menos por como nos sentimos. Irmãos, como Pedro estava se sentindo ali. Você acha que Pedro estava feliz? Você acha que Pedro tinha vontade de pescar após uma noite de cansaço e de frustração? Não! Então Pedro não se moveu pela vontade, Pedro não se moveu pelo sentimento, Pedro não se moveu pelas circunstâncias, Pedro não se moveu pela razão, ele se moveu pela fé. Sob esta palavra, eu vou lançar a rede. Talvez você não tenha nada hoje aqui, mas eu quero te dizer, existe uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida. E se você pegar essa palavra, sob esta palavra, você vai lançar a rede. Ai, eu cheguei ali em casa. A dor que eu estava sentindo, eu continuei.
A dureza que eu estava vivendo, eu continuo. Não mudou nada. Não precisa mudar para você obedecer. Você só precisa se mover pela fé. Sob esta palavra, no discipulado pessoal e profundo, para ver um rompimento verdadeiro no nosso chamado, na nossa vocação eterna, naquilo que Deus plantou para você, temos que lançar as redes confiando no que Jesus está falando agora. Agora há uma palavra de Deus sobre a tua vida. Não é a palavra de ontem, não é a palavra do ano passado, é a palavra de Deus para você hoje, agora. Sob esta palavra eu vou lançar a rede. Mas eu quero dizer uma coisa, você só vai saber o que Jesus está falando para você agora, se você chegar ao seu barco da areia, se você afastar da praia, se você for para o fundo para poder ouvir. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem gente que não sabe o que Deus está falando porque está num lugar tão raso que as vozes da praia não te deixam ouvir. Quem está entendendo, irmãos? Por isso a gente precisa ir mais fundo, para a gente ouvir o que ele está falando, sem interferência de influências humanas. A palavra de Deus é muitas vezes simples, mas ela não é rasa. Não confunda simplicidade com superficialidade. A palavra de Deus é simples porque ela é acessível para todo mundo. Uma criança que se aproxima de Deus, Deus vai falar com ela. A palavra de Deus é simples, ela é acessível. Ela está aberta, mas ela nunca foi e nunca será rasa. Ao contrário, ela é profunda, porque ela precisa de revelação. Deus, ele foi tão sábio que ele escondeu os seus maiores tesouros nas parábolas mais simples. E só alguém que tem revelação do Espírito para poder entender. Quem sabe do que eu estou falando aqui, irmãos? O Senhor está nos chamando para um lugar mais profundo. Não confunda, porque a palavra nunca é superficial, ao contrário, depende da luz da revelação de Deus para ela se manifestar. E aí, ele fala, sob esta palavra, lançarei as redes. Aqui Pedro volta a se relacionar. Quando ele lança a rede, ele volta a relacionar com Deus, ele volta a relacionar com os irmãos, ele volta a relacionar com a igreja, ele volta a tentar de novo. Sob esta palavra lançarei as redes. Ele tomou uma decisão de obediência incondicional, mesmo sem compreender. Novas tentativas, apesar da frustração. O movimento, irmãos, escute isso. O movimento era o mesmo do passado, mas agora ele tinha uma palavra. E qual é a instrução de Deus para nós? Primeiro, vá para o fundo. Foi isso que Jesus falou com ele. Vá para o fundo. A segunda coisa, ouça o que Jesus está falando sem as interferências da praia. Expresse seus sentimentos e dores. Sim, tem lugar para você falar como você está se sentindo. Expresse seus sentimentos e dores. A outra coisa, decida acreditar novamente. Decida lançar as redes de novo. Mova-se pela palavra agora. O que Deus está falando agora. Mova-se por aquilo que Ele está dizendo nesse tempo. E a última coisa, decida obedecer. Porque a Bíblia diz que eles fizeram isso, eles obedeceram. Tudo que Jesus falou para eles obedeceram. Então, talvez seja um dia de você lançar novamente as redes, mas dessa vez limpas, consertadas, redes tratadas, redes trabalhadas, redes restauradas. Irmãos, tem uma coisa que é linda, porque no versículo 6 e 7, fala que o milagre foi tão grande que eles tiveram que repartir a bênção. Escute isso, os sócios de Simão e André eram Tiago e João, os sócios, os irmãos de aliança, que estavam juntos na hora que eles fracassaram, foram aqueles que receberam a bênção, que repartiram a bênção com eles. Então não deixe de andar em aliança quando tudo estiver ruim, porque na hora, não abandone seu amigo na hora da frustração dele, porque na hora que Deus abençoar, na hora que o barco dele estiver cheio, é você que ele vai chamar para repartir a bênção com ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Então,
uma coisa que eu achei muito linda, e para mim, assim, foi uma das principais revelações desse texto, eu achei isso muito profundo. Foi o seguinte, irmãos, a Bíblia diz que na hora que o milagre de Deus aconteceu sobrenatural, as redes de Pedro se romperam. Quando a rede se rompeu, ele chama o barco de Tiago e João para ajudar. Amém? Só que tem uma coisa muito profunda aqui, porque lá em Mateus diz que na hora do chamado de Jesus, Jesus estava andando na praia e Jesus chama Pedro e André. E a Bíblia diz que quando Jesus chama Pedro e André, eles estavam lançando as redes. Mais adiante, Jesus encontra Tiago e João junto com Zebedeu no barco, que era o pai deles, e eles estavam consertando as redes. É lógico que todo pescador vai lançar, todo pescador vai consertar. Mas por que a Bíblia está dando esse detalhe para a gente? Porque há vocações, dentro da nossa grande vocação, há vocações específicas. Jesus estava dando ênfase. Jesus estava dando ênfase na vocação de cada um específica. Pedro e André eram lançadores, tinham uma pegada da multidão, do evangelismo, de uma grande... lança todo mundo. O primeiro discurso de Pedro no Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram. Já a pegada ministerial de João e de Tiago era de consertador de rede. Eles eram restauradores, amorosos. O livro do apóstolo João é um livro que fala sobre amor. Ele escrevia para as 7 igrejas da Ásia, falando, isso está te faltando, mas isso é bom. Guarda o que você tem. Então, eram 2 vocações, 2 ênfases vocacionais bem diferenciadas. E era tão diferenciado, gente, que você vê que no primeiro discurso de Pedro, 3.000 se converteram, e João, quando a Bíblia trata da restauração de Pedro, não é Pedro que escreve sobre a própria restauração dele. Sabe quem é que escreve? João. É João capítulo 21 que fala da restauração de Pedro. João estava com Pedro o tempo inteiro, quando ele negou Jesus, quando ele foi chamado. O tempo inteiro eles caminharam juntos. E na hora da restauração, João estava com ele. João escreve sobre a restauração, não é Pedro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, a gente precisa aprender a andar com gente que tem uma vocação diferente, sim, que tem outra pegada diferente da nossa. Um vai chamar para a multidão, um vai ser aquele que vai pegar todo mundo. Vamos embora, vem todo mundo ouvir a palavra. O outro vai sentar e vai tratar de relacionamento. O outro vai falar, você não pode viver desse jeito, conserta a tua vida, isso é pecado. E é assim mesmo. E esses barcos... Gente, Jesus sabia que o barco de Pedro não ia aguentar. E ele proveu o barco de João para Pedro. Ele proveu, ele botou ali do lado. Então não adianta a gente querer andar sozinho. O sucesso, olha só, as redes se romperam. Por quê? Eles não estavam preparados para essa grande pesca. Não dá tempo de eu falar aqui, gente, mas João capítulo 21 fala muito sobre isso. Porque Jesus, ele refaz... Eu estou com calor, peraí. Ô, Jesus, está quente aqui, gente. Então, o Senhor provê para a gente pessoas que vão andar com a gente numa vocação diferente da nossa. O Senhor provê isso para a gente. Então, irmãos, por quê? Lá em João capítulo 21, quando Pedro é restaurado, João vai contar isso, quando Pedro é restaurado, é João que está com ele. Quando Jesus manda, da primeira vez que é aqui, a primeira pesca, a rede se rompe. Na segunda pesca maravilhosa, que tem uma repetição num cenário profético de restauração para Pedro, na segunda pesca, Pedro lança a rede também, não tinha o que comer, também não tinha conseguido pegar nada.
Pedro lança a rede, Jesus fala para ele, lança a rede. E aí Pedro vai, olhando de longe, não tinha conhecido que era Jesus. Sabe quem é que fala para ele? É o Senhor. Quem é que avisa ele? João. Gente, a parceria ministerial de João e Pedro era uma coisa impressionante. E a dinâmica de relacionamento deles, um restaurava o outro. Pedro se lança na água nu e vai se encontrar com Jesus. E ali Jesus fala, Pedro, tu me amas? Ali Jesus na praia, na repetição desse cenário profético, num momento de restauração, não dá tempo de eu falar, que eu teria que ficar 1 hora aqui só falando disso. Jesus restaura Pedro. E ele volta a ser um pescador de gente. Então, as nossas redes, elas precisam ser restauradas, irmãos. Por quê? Porque a primeira vez as redes se romperam falando que eles não estavam preparados para essa grande pesca. Mas da segunda vez, eles estavam preparados. Jesus já tinha andado com eles, já tinha preparado, já tinha morrido, ressuscitado. Da segunda vez, Jesus restaurou Pedro. Agora, Pedro, você vai aguentar. Então, o sucesso pode ser perigoso, porque o sucesso quase afundou o barco deles. A abundância é mais perigosa do que a escassez. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando você começa a crescer, ser bem-sucedido, ter muito recurso, muito retorno daquilo que você está fazendo, isso pode ser perigoso. Então, o cenário da restauração de Pedro, após Jesus morrer e ressuscitar, na segunda pesca milagrosa, nesse segundo cenário as redes não se rompem, embora os peixes fossem grandes. Então, na primeira vez era peixe miúdo, mas na segunda vez eram grandes peixes, porque ali ele já estava preparado para lidar com coisas maiores. Amém, irmãos? Talvez você esteja pensando, mas o Senhor não faz coisas grandes na minha vida, porque você precisa ir para um lugar mais fundo, você precisa deixar Deus restaurar tuas redes internas, teus relacionamentos, teu coração, tuas dores, para você ser usado por Deus como Ele quer. Então, esse rompimento ministerial e vocacional que vem da palavra e é milagroso, gracioso, é para ser compartilhado com outros pescadores. Quem teima em ficar sozinho pode afundar debaixo do peso da bênção do que Deus está fazendo. Uma vocação completa a outra. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mesmo na bênção, quando você for contemplado com um grande milagre, lembre-se que esse milagre não é só seu. Você tem sócios para repartir. Amém? Então, a pesca da graça de Deus gera confissão de pecados, consciência de incapacidade e humildade. Olha o que diz o versículo 7. Então, quando ele se depara com aquele milagre todo, com aquela manifestação sobrenatural da presença de Deus, ele cai de joelho e fala, Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Porque esse nível de rompimento na vida da gente, onde Deus se aproxima de nós, quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. E quando Ele se aproxima, você toma completa consciência da sua incapacidade, da sua indignidade, do seu pecado. Foi o que aconteceu com Pedro. Senhor, se afasta que eu sou pecador. E todo mundo ficou espantado, irmãos. E no versículo 10 diz assim, não temas, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus ali estava fazendo para Pedro um chamado definitivo, um chamado profundo. Agora você vai ser pescador de gente, você vai trazer gente para o reino de Deus. Eu estou te chamando para um lugar mais profundo, onde tudo aquilo que eu planejei para você, toda a sua vocação, todo o seu propósito, onde tudo isso vai se manifestar para as nações, para as multidões, para os povos. E aí, eles deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Esse tudo aqui não dá tempo de falar, mas o pastor Sifani fala bastante disso aqui. Em Mateus também, em Marcos, fala que eles deixaram o barco e o seu pai Zebedeu, né, no caso de Tiago e João, e seguiram Jesus. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Hoje o Senhor quer pescar sim, no meio da sua igreja. Gente que vai ser capaz de deixar tudo. Deixar aquilo que é mais importante para você.
deixar as leis familiares, deixar suas tradições para seguir Ele. Gente que vai dizer, nada mais é mais importante para mim do que ir mais fundo em Deus. Do que colocar para fora todo o potencial que o Senhor já me deu. Toda a vocação, todo o amor que Ele me deu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eles deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, tem gente que acha que a pesca maravilhosa foi Jesus ter dado muito peixe para Pedro, né? Eu tenho outra opinião. Acho que a pesca maravilhosa foi Jesus ter pescado em um dia Pedro e André, Tiago e João. Em um dia. Ele chama esses homens para ele. Não apenas para segui-lo de longe, mas para seguir mais perto. Quero pedir que você fique de pé. Peço ao Ministério de Louvor que vem aqui. Se puder, irmãos, abaixar um pouquinho a luz, deixar um ambiente um pouco mais confortável, por favor. Eu quero pedir agora, irmãos, em nome de Jesus, por favor, não se mexa agora. Se você puder, abaixe a sua cabeça. Eu sei que toda essa palavra dessa manhã não foi para que você viesse aqui simplesmente ouvir uma pregação. Mas o Senhor está aqui com a rede dele hoje. E a rede de Deus é a rede do amor de Deus, para te atrair para Ele. A dizer, Pedro, para de me seguir de longe. Eu te fiz um pescador de gente. Pedro, para de me seguir na praia, vem para um lugar mais fundo, Pedro. Eu quero romper. Eu quero que você manifeste tudo aquilo que na eternidade eu já te dei, Pedro. Na eternidade já foi falado, já foi construído sobre você. Eu quero nessa manhã, irmãos, se você é Pedro, eu não sei em que etapa você está. Talvez você esteja na etapa de seguir Jesus de longe. Talvez você já tenha jogado a rede muitas vezes e não tenha conseguido pegar nada. Talvez você seja aquele que está expressando sua frustração e a sua dor e está paralisado nisso. Eu não sei. Eu sei uma coisa. A rede de Deus está aqui para pegar os Pedros para Ele. Se você quer hoje renovar a sua entrega ao Senhor, como Pedro, vem aqui à frente. Se você quer se entregar, o Senhor o amor de Deus, a graça de Deus está te fisgando hoje. A graça de Deus está te fisgando hoje. O Senhor está dizendo para você, lança a rede de novo, e de novo, e de novo. Lança de novo. Talvez na sua mente haja uma batalha e você esteja dizendo, como que eu vou lançar a rede de novo? Eu já fiz isso muitas vezes e não deu em nada. Mas como Pedro, diga para Jesus hoje, Senhor, mas sob essa palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Sob essa palavra eu vou me render. Sob essa palavra eu vou me entregar mais uma vez, Senhor. Fala com Ele, fala com as suas palavras. No colo do seu Pai tem um lugar para você expressar a sua dor. Talvez você esteja com o seu coração doendo. Talvez você esteja com as suas mãos feridas. Talvez você já tenha trabalhado muito e você está no momento na praia, sozinho, cansado, consertando rede. Diz para Ele, Senhor, não consigo tentar de novo, eu estou cansado. Diz para Ele. O Senhor está te convidando a ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo.
Vamos ouvir essa canção enquanto nós cantamos. Enquanto os irmãos cantam, se você quiser vir à frente, você pode vir. Se você quer se entregar para ir mais fundo, se você quer obedecer a voz do Espírito Santo para ir mais fundo, vem aqui à frente. Glorioso oceano, estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim, estou me afogando em ti. Quero pedir os irmãos do presbitério, os pastores, os diáconos, para virem aqui, para colocarem as mãos nos irmãos, orar, pedir uma liberação, romper de Deus na vida dessas pessoas. Os pastores, os diáconos, peça a Deus uma liberação do Espírito Santo, um romper sobrenatural de Deus sobre a vida dessas pessoas. Que elas voltem a acreditar, que elas voltem a crer. De maneira sobrenatural, recebam um toque do Espírito Santo nessa manhã. Abra sua boca, diga para Ele: Senhor, eu quero mais. Eu não sei como fazer, Senhor, me leva a um lugar mais fundo. Senhor, eu quero tentar novamente. Eu quero ir de novo, Senhor. Senhor, me leva a esse lugar. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero lançar a rede de novo, Senhor. O que quer fazer, meu coração é teu. Ô irmão, se você precisa desse toque de Deus, levante as suas mãos. Não fique indiferente a um momento como esse. Diga para Ele: Senhor, me leva a um lugar mais fundo. Me tira, Senhor, de perto das coisas da terra. Senhor, de perto da terra, das vozes, das influências desse mundo. Senhor, quero ouvir a Tua voz. Não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar, não quero. Diga para Ele, diga com as suas palavras. Abra sua boca e diga com as suas palavras. Diga para Ele: Senhor, eu me entrego mais uma vez. De novo, eu me entrego novamente ao Senhor. Eu me entrego novamente ao Senhor. Glorioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti. Furioso oceano, vem fluir. Diga para Ele: Senhor, eu estou cansado de ficar no raso. Eu estou cansado de ficar na superfície. Estou me afogando em Ti. Furioso oceano, vem fluir. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Agora vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã nós queremos liberar a voz do Senhor nesse lugar. A voz do Senhor irresistível. A voz do Senhor poderosa, que nos chama para um lugar de profundidade, onde vamos experimentar o Teu amor de Pai. O amor que não desiste. O amor que traz convicção ao nosso coração, mesmo nas maiores lutas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor nessa manhã como Teus filhos, Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós não queremos ficar nos lugares rasos. Senhor, nos leva a um lugar profundo na Tua presença, no Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos enche do Teu Espírito. Nós queremos andar contigo. Enche com Teu Espírito Santo. Peça ao Senhor agora para te encher com o Espírito Santo. Para te encher com o Espírito Santo. Que você seja cheio da presença de Deus. Que você ouça a voz de Deus no teu coração. Em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos. Senhor, nos leva a esse lugar de intimidade, de profundidade, Senhor. Em
nome de Jesus, onde vamos ouvir a tua voz. Nos dá fé, Senhor. Nos dá fé, Senhor. Aqui tem líderes. Aqui tem líderes. Aqui tem líderes, irmãos, que já lançaram as redes muitas vezes, mas estão cansados, querem desistir, estão na praia lavando as redes, e o Senhor está dizendo para você: vem, vem, Pedro, para o lugar mais fundo, Pedro. Você está cansado, levante as suas mãos. Mesmo que você esteja aí atrás, levante as suas mãos. Oh, Espírito Santo de Deus, renova os Pedros do Senhor nessa manhã. Aqueles que o Senhor chamou, que estão lançando as redes, que estão trabalhando a noite toda. Aqueles que estão nas lutas espirituais, que estão no meio da noite, que trabalharam, não pegaram nada. Senhor, em nome de Jesus, levanta a fé dos teus filhos. Receba a fé, receba a fé, receba a fé para tentar de novo. Receba a fé. Receba a fé para lançar a rede de novo. Receba a fé para lançar a rede de novo. De novo, Pedro. A circunstância não mudou. As pessoas não mudaram. O lugar não mudou. Mas você tem uma palavra, Pedro. Você tem uma palavra. Lança a rede. Lança a rede para pescar. Lança a rede para pescar, Pedro. Oh, há um chamado do Espírito Santo aqui nessa manhã para aqueles que são vocacionados pelo Senhor. O Senhor te chamou. Você é um pescador. Você é um pescador, Pedro. Levante-se. Pega o teu barco, entra na água. Oh, vai para o lugar mais fundo, porque tem um romper de Deus na tua vida. Quem recebe essa palavra no seu coração, tem um romper de Deus para você. Oh, aleluia. Tenta de novo. Lança as redes de novo. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. De novo, de novo, de novo. Ah, mas eu já fiz tratamento. Ah, mas eu já tentei. O médico disse que não tem mais jeito. Sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Oh! Que os Pedros de Deus se levantem aqui nessa manhã. Que os Pedros se levantem para pescar. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Ah, Senhor, mas eu te neguei. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluias. Tem uma restauração aqui. Que aquele que chama os pescadores, chama também, coloca do teu lado quem sabe consertar a rede. Eu quero, Deus, declarar em nome de Jesus que esse seja um tempo das redes serem consertadas. Um tempo das redes serem consertadas em nome de Jesus. Um tempo de reparo de redes. Um tempo de reparo de redes. Um tempo de reparo de redes. Relacionamentos retomados. Amizades reconstruídas. Um tempo de reparo de redes. Reparo de redes. Reparo de redes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor. Pode continuar.